Bom dia a todas. A gente está aqui para fazer. Eu acho que vai ser a última conversa do ano. Não sei como é que tá a agenda, mas se não é a última, é quase a última, né? No suspiro de 2024, com as novidades que a gente tem de COP e de mercado de carbono. Eu conversei com várias e aí a gente tinha aí questões, perguntas, como tinha sido. A minha intenção aqui com vocês é passar a minha perspectiva, então já vamos deixar isso muito claro para todo mundo. Tivemos diversas empresas brasileiras, diversas pessoas que foram. Obviamente, governo, e aí nacional, subnacionais, ou estados, municípios, as perspectivas vão ser diferentes. Então, o recorte que eu vou passar aqui para vocês, primeiro é o meu recorte, obviamente, com o meu viés de avaliação das coisas, e segundo, eu quis trazer os inputs das COPs, principalmente, que são relevantes para quem está nas cadeiras de conselho mesmo, tá? E dos comitês. Como é que isso cascateia? Qual é o impacto? Para que isso serve, na verdade? Porque esse assunto é um assunto que ainda está meio perdido. Então, primeiro, fiquem à vontade para interromper. Eu vou separar a COP 29 e 16 e depois a gente vai para o assunto mais complexo, que é o nosso encantado projeto de lei de mercado de carbono, né? Que hoje é 6 de dezembro e a bendita da sanção presidencial não saiu, portanto não temos lei, mas a gente chega lá. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai para a COP 29, então. Geralzão, existem três COPs. Elas nasceram na Eco 92 lá no Rio, a COP do clima, a COP da biodiversidade, a COP da desertificação. Essa aqui é quase ainda anônima para todo mundo, tá? Quando a gente olha os três temas, eles são três temas que são conexos. A gente não consegue segregar para tratar deles ou gerenciar com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. Mas lembrando que eles nasceram em 92 e era completamente outro mundo, os assuntos foram tratados e vêm sendo tratados aí de forma paralela, pelo menos. A tendência é que a gente tenha uma unificação dos temas tratados nas três COPs. Muito mais nesse momento ainda, clima e agora biodiversidade, e obviamente que desertificação, que a gente está falando que é uma consequência do risco climático físico materializado, também vem aí para o mesmo para a mesma discussão, mas ainda vai levar um tempinho para essa unificação, tá? Dados gerais, a gente está falando aqui, COP29 do clima, foram mais ou menos 55 mil delegados, que é a palavra oficial, tá? Aí as pessoas que vão representando os países, além daquelas que vão só visitar a tal da Zona Verde, que é uma zona de interação terceiro setor, sociedade civil, mais focada nisso. A gente foi para a COP29, a gente e mundo, tá? Com uma expectativa muito baixa em relação às negociações e o que a gente teria de resultado das negociações. Negociações, obviamente, do Acordo de Paris, tá, gente? Que está embaixo da tal da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Clima. Então, são tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, Convenção Quadro, obviamente, depois Acordo de Paris. As expectativas eram muito baixas, por quê? De novo, era um país sede aí, movido por combustível fóssil, a gente já sabia que ia ter resistência, e, sim, sendo muito honesta, o foco já estava COP30, 2025, Belém, Brasil, porque é onde a gente faz aí um peso na balança de muita diferença, tá? Com essas expectativas baixas, eu vou dizer para vocês, já adiantando o meu takeaway, para mim, o que saiu dessa COP, tanto de negociação como de participação do setor privado, foi absolutamente essencial e sensacional, e eu explico para vocês por quê já já. Foi construída nessa COP uma tal de uma troika, que a gente tem então aí o caminho que foi Dubai, Baku e próximo vai ser Brasil, tá? E o que a gente fala é que a gente vai sair da COP do petróleo, das COPs do petróleo, para ir para a COP da floresta da biodiversidade. Isso aqui era a entrada, vocês devem ter visto foto de noite, e o estande do Brasil. Aí só um ponto, a gente fala de negociação e vai um monte de empresa, vai um monte de banco, vai um monte de consultor, e a gente tem terceiro setor, sociedade civil. A gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo nas COPs. Primeiro são as negociações aqui do Acordo de Paris em si, e aí a gente tem os delegados brasileiros, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, que tem embaixadores dedicados para cada um dos temas que vão ser discutidos e que fazem isso durante o ano todo. A COP é um pedacinho do que a gente vê das negociações só, tá? E a gente tem ocorrendo em paralelo aí os eventos de setor privado, de terceiro setor, de sociedade civil. Se eu fosse fazer uma tradução disso para vocês, nada mais é do que não posso falar isso, que depois eu vou levar para o chão de orelha, mas é um grande congresso,
Então, uma parte está discutindo lá, se a gente for comparar com o Congresso Médico, são os médicos sentados discutindo as novas tecnologias, fazendo as palestras educativas, vendo para onde é que vai o rumo aí do protocolo, do que eles estão discutindo. E na outra parte, a gente tem os estandes. Nesse caso, não vai ser estande de venda, mas a gente tem, não é venda de produto, mas é venda de imagem, de branding, do que os países estão fazendo. Então, quando a gente olha o pavilhão do Brasil, na verdade, não é pavilhão, gente, é um stand, porque o pavilhão é o pavilhão grandão, nesse caso foi o estádio de Baku, e dentro a gente teve uma montagem de stands geral. O do Brasil estava lindo, fez maior sucesso, até porque a gente está no spotlight para ano que vem, tá? Quais foram os temas negociados? Se a gente olhar primeiro o recorte de negociação, que é o recorte, obviamente, principal de uma COP. Eu tinha uma lista de temas para serem discutidos. E a gente está falando sempre de um processo multilateral. O que isso significa? Todos os países signatários do Acordo de Paris têm que concordar com cada palavra que tiver aí para ser acordada em cada um desses temas. Então, vocês podem imaginar que é super tranquilo o processo, né? Mas isso aqui é o processo multilateral. A gente tem que entender que é assim que funciona e não dá para reclamar. E não também, muitas vezes, ele é bypassado porque muita democracia significa que uns podem empurrar mais e a gente pode não chegar em decisão nenhuma. Então, algumas vezes isso sai aos atropelos, como saiu aí aos atropelos, por exemplo, na parte inicial de mercado de carbono, mais ou menos atropelo, que estava todo mundo já esperando o que ia acontecer, mas depois o que aconteceu no tema de financiamento. Então, olhando essa lista de temas, os dois grandes temas de destaque e os que tiveram alguma evolução, muita evolução e alguma evolução, foi só carbono e financiamento. Lembrando que carbono, ele entra no tema, ele é um dos pontos dentro do tema de mitigação, que é quando a gente fala para redução de emissão de gás de efeito estufa. Os outros temas são tão importantes quanto, mas eles são temas que ainda estão menos maduros na discussão e que vão demandar mais negociações, o trabalho anual que é feito e não só durante as COPs, tá? O grande ponto do mercado de carbono é que, assim, acabou a discussão na COP em relação a como é que vai se estruturar o tal do mercado de carbono global. Aí a gente olha para o famigerado artigo 6º, inciso 6.4. Vocês já devem ter ouvido muitíssimo sobre isso. Qual foi a grande pegada? Logo no começo, na plenária de abertura, o que se fez foi tem uma linguagem técnica, a gente vai fazer só uma tradução aqui, até porque eu também não sou expert na negociação, o que eu estou retratando para vocês foi o que eu vi, e obviamente tudo que eu li, que eu acompanhei, mas na plenária de abertura eles já jogaram a competência agora para fazer a regulamentação do mercado de carbono global para o tal do órgão supervisor do mecanismo, tá? Que é o SBM aqui, Supervisory Body of the Mechanism. Esse órgão vai fazer todo o cascateamento das obrigações para o mercado de carbono global. Então, por exemplo, um dos pontos mais importantes, como é que vai funcionar o tal do registro internacional para o mercado de carbono global? Porque, olhando, a gente precisa de um lugar que vá congregar todas as informações e que a gente consiga dar lastro e validar quais foram os créditos aqui do mecanismo de Acordo de Paris, já vamos ajustar a linguagem também, porque isso aqui vai ser um mercado regulado global. Como é que eu faço o accountability, como eu faço a contabilidade depois do accountability, como é que eu tenho a transparência com track record de originação e venda dos créditos aí do mecanismo de crédito do Acordo de Paris. Então, tudo que vai acontecer daqui para frente em relação ao mercado de carbono global, acabou as discussões nas COPs, o que precisava ter sido decidido pelos países já foi decidido, agora a gente está na mão de um órgão regulador, tá? E nesse órgão regulador aqui, que é o que vai deliberar e aí vai colocar para ser executado posteriormente, a gente vai ter o caminho do mercado de carbono global. Isso aqui estava sendo discutido, se não me falha a memória, há 8 ou 9 anos. Então, fazia muito tempo e não se chegava a um consenso. Chegamos a um consenso. Além do 6.4, que é o mercado de carbono global, vocês devem ter ouvido também do tal do 6.2. O 6.2 é como é que os países vão fazer os acordos bilaterais para vender os seus créditos do mecanismo de Acordo de Paris, que são os créditos agora desse mercado regulado global, com o tal do ajuste correspondente. Então, se a gente tem aqui crédito desse mecanismo sobrando e a gente pode vender, porque a gente, Brasil, já cumpriu a nossa meta de redução de emissão, em tese, aí o que está na nossa NDC,
eu posso comercializar, sendo que eu vou jogar para o país que comprar a possibilidade, que é o que eles querem, de fazer o ajuste correspondente. Então, ele pega esse crédito para abater da sua própria NDC. Vejam que a gente tem um sistema de contabilidade internacional com responsabilidade por redução de emissão de gases de efeito estufa. Esse sistema de ajuste correspondente é a sigla ITMO, que é o Internationally Transferable Mitigation Outcomes, os resultados das mitigações aí que eu posso transferir. Isso tudo está no 6.2. E só estou falando isso porque tanto o 6.4, o mercado de carbono global, como essa transferência internacional dos resultados dos ITMOs, acabaram, não precisam mais ser negociadas em COP e vão estar todas aqui no guarda-chuva do órgão supervisor que vai publicar essas regulações. A gente espera aí que nos próximos 2 ou 3 anos, no máximo, pelo menos é a expectativa, tudo isso já esteja preto no branco e a gente comece a rodar de alguma forma esse mercado de carbono global com as transferências e os ajustes correspondentes, tá bom? O grande ponto é assim, Ana Lu, o que a gente tem que saber de tudo isso? Quando a gente tem, primeiro, um mercado global, a gente consegue trazer capital qualificado e resiliente de longo prazo para o Brasil. A gente consegue atrair. Por quê? É muito provável que a gente tenha créditos do mecanismo para comercializar. Outro ponto. A gente está organizando internamente o nosso próprio mercado de carbono. Então, qual é o cenário ideal? Que eu consiga, em algum momento do futuro, conectar o mercado de carbono do Brasil, o regulado, que está lá no PL encantado, com esse internacional. Então, aqui é onde eu, de fato, faço conexão e eu consigo ser aí um grande fornecedor de soluções baseadas na natureza para o mundo, visando redução de emissão de gases de efeito estufa, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Foi criado o tal do Roadmap de Baku para Belém, como vocês veem, a gente está sempre no spotlight aqui. Expectativas todo para o ano que vem, todas para o ano que vem, e tem um diferencial. Por que essa COP do ano que vem já era uma COP mais relevante? Porque até fevereiro do ano que vem, os países têm que apresentar as suas NDCs revisadas. As NDCs são as contribuições nacionalmente determinadas. Traduzindo, gente, nada mais é do que a meta que o Brasil se colocou para a redução de emissão de gases de efeito estufa, que obviamente aí vai ter todo o seu cascateamento para adaptação também, não só mitigação, tá? Mas conexo. Quando eu olho essa meta, ela tem que ser revisada. Quem já apresentou a NDC revisada de forma antecipada? Brasil e Reino Unido. De novo, o que isso significa? Na medida em que o Brasil se compromete com o volume de redução de emissão de gás de efeito estufa, gente, quem vai cumprir isso? O governo brasileiro? Claro que não. Quem vai cumprir isso é o setor privado. Portanto, eu tenho 100% de impacto no que o governo está fazendo em todos os setores econômicos brasileiros. Agora a pergunta para vocês é, quanto isso está na agenda, de fato, aí de avaliação de planejamento estratégico dos negócios? Porque isso vai impactar todo mundo, tá? Então, aqui é o nosso link, e isso é a grande expectativa para o ano que vem, porque aí na COP a gente vai ter a avaliação do tal do Global Stocktake, que é a avaliação do balanço global de quantos países cumpriram as suas NDCs até agora. Em tese, aqui o bicho devia pegar e a gente poderia melhorar a posição dos países em desenvolvimento para conseguir, inclusive, captar mais dinheiro. Mas vamos aguardar de novo, que a gente sempre tem surpresas pela frente, tá? Ana Lu, uma perguntinha rapidíssima, Diga. só para saber, querida, se nessa discussão da governança desse desenho, ou no desenho da governança, melhor dizendo, alguma menção sobre o uso de blockchain para rastreabilidade, smart contract para essa governança global? Kika, olha só, a gente tem um item aqui que é transferência de tecnologia, mas é transferência de tecnologia, não é nem inclusão de tecnologia no novo desenho, tá? Até onde eu tenho conhecimento, o órgão supervisor, ele vai trabalhar muito mais com as metodologias tradicionais para desenho, sem se preocupar na efetividade. Não posso dizer sem se preocupar, gente, mas não é o ponto principal do órgão supervisor do mecanismo, se preocupar em como é que eu agrego tecnologia para fazer isso efetivo. Não significa que os países não deveriam levar isso para discussão, tá? Mas que eu saiba, nada disso na mesa. Mas eu sei que tem sim uma iniciativa dessas que eu não vou lembrar de cabeça, tá, gente? Mas se eu não estou enganada, Kika, está sendo conduzida pelo Banco Mundial. Eu lembro que há tipo uns 2 anos atrás,
eu perdi um funcionário que foi lá para essa iniciativa trabalhar nisso, nessa iniciativa de fazer o blockchain para os créditos de carbono globais, e eu acho que era do Banco Mundial. Acho que vale a pena um Google que você vai achar. Movimentos de Banco Mundial, de terceiro setor, de multilaterais, muito provavelmente estão nessa página mesmo, Carlos. Dentro do órgão supervisor do mecanismo, eu não vi nada, tá? O outro Uhum. grande tema, além de carbono, que eu falei para vocês que teve desdobramento e que, obviamente, também aí é importante para o Brasil, foi o tal do financiamento. E nesse financiamento surgiu uma nova sigla, que não é nova, na verdade, porque já estava em discussão há 2 anos, mas não durante as COPs. Então, a nova sigla, para vocês também já terem aí no caderninho das milhares de siglas ambientais, é a tal da NCQG, que é a New Collective Quantified Goal, em inglês, tá? O que é essa sigla? É assim, quanto a gente vai dar dinheiro para que os países de desenvolvimento consigam efetivamente fazer sua transição para a economia de baixo carbono. Quanto a gente vai dar dinheiro, a intenção do agente era quantos países desenvolvidos, e aí estou falando do setor público mesmo, vão tirar do seu orçamento e vão colocar isso no orçamento dos países em desenvolvimento, porque afinal das contas, mudança climática, né? Essa alteração de temperatura não tem fronteiras geopolíticas e vamos todos nos dar mal. Então, já que o dinheiro está lá em cima, eles deveriam fazer essa transferência de capital para quem está para baixo, porque aqui a gente não vai conseguir fazer sozinho. Obviamente que a grande frustração foi exatamente essa, tá? O pedido aí era de 1,3 tri para a gente chegar até 2035, só se conseguiu 300 bi por ano até 2035, então a gente obviamente ainda tem muita coisa para fazer, mas o grande problema desta decisão que aconteceu nos 47 do segundo tempo, e essa aqui foi a mais ou menos não seguidora do processo multilateral, foi um pouco imposta pela presidência da COP, mas isso já aconteceu outras vezes, tá, gente? Não foi só essa, não. O Acordo de Paris saiu também na empurrada. Se não fosse a empurrada da presidência, não teria saído. Então, bem ou mal, é o processo que a gente tem. O grande ponto que pegou aqui é que esses 300 bi anual, eles não estão como obrigação do poder público dos países desenvolvidos. Eles estão como obrigação de todos. Além de todos, também vem aí a avaliação de incluir capital, tanto público como privado. Então, abriu a porteira, não era isso que os países em desenvolvimento queriam, mas foi o que saiu, gente, tá? De novo, isso aqui são 2 semanas de negociação, mas que vem de muito trabalho já preparatório para as COPs. Esse é o ponto do financiamento, esta foi a decisão. Então, é canalizar o dinheiro, de fato, para os países em desenvolvimento que precisam fazer sua transição econômica para baixo carbono e não vão conseguir fazer sozinhos. Junto, obviamente, com valores, o que a gente tem aqui de super importante? Transparência, e depois eu vou fazer uma conexão com o tema de transparência, porque a nossa embaixadora foi sensacional aqui, eu já conto para vocês. Acesso ao financiamento e capacitação. Então, isso aqui está tudo dentro da NCQG, da discussão de NCQG. O que teve pouco andamento ou não teve andamento daquela lista enorme de temas? Então, o balanço global, 0 de decisão, ficou tudo para Belém. Transição justa, 0 de decisão. Transição justa aqui é para a gente fazer essa distribuição de capital para conseguir puxar os países de desenvolvimento e não esquecer das ilhas que já estão afundando com o aumento de nível do mar, tá? Para exagerar para vocês, mas é mais ou menos isso. O assunto de perdas e danos, comiam esse aqui, ele é um assunto extremamente importante para quem? Para os países em desenvolvimento, principalmente para esses pequenininhos que estão com aumento de nível do mar mesmo, ou para quem já está sentindo os efeitos de risco físico climático materializado, que mais ou menos está abaixo da linha do Equador com mais aí, gravidade. Não é um assunto que interessa aos países desenvolvidos, por razões óbvias. Então, aí também fica assim, não, a gente vai discutir a governança de como é que vai funcionar o Fundo de Perdas e Danos, quando? Na COP30. Então, sobrou tudo para a COP, assim, tudo não, mas grande parte sobrou para a COP30, e aí só teve um andamento também que as Filipinas conseguiram ser anfitrião desse Conselho do Fundo. Vejam qual é o poder de imposição ou de tomada de decisão das Filipinas. Mas, enfim, gente, de novo, é o que temos, não vamos discutir. Aqui o ponto da transferência de tecnologia, mas olha só para onde ela foi. COP31, nem 30 ficou, tá? E aí, Kika, aqui pode entrar com um pouco mais de ênfase
o que nós podemos usar aí de blockchain, desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial até em algum momento, eu acho que já seria viável, para a gente usar como apoio para as NDCs. Porque se os países não cumprirem as suas próprias metas, não adianta nada a gente ficar discutindo aqui o que vai fazer, como vai ser, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio tecnológico para isso, tá? E isso também ajuda nos tais dos planos nacionais de adaptação, porque os países têm a obrigação de fazer os seus planos nacionais de adaptação. Lembrando só que a adaptação difere de mitigação, porque na mitigação eu reduzo, eu mitigo, na adaptação eu preparo as estruturas físicas mesmo. Então, o melhor exemplo é Porto Alegre, estava tudo embaixo d'água, eu prejudiquei toda a infraestrutura física que eu tinha, tá? Só que na transparência que eu quero falar para vocês, teve um debriefing que a Laclima fez. A Laclima é uma instituição, uma organização civil de advogados de mudança climática, tá? Eu sou membro dela há bastante tempo já. E eles fizeram várias reuniões para os brasileiros com debriefings do que estava acontecendo. Em um deles, eles chamaram a nossa embaixadora, a Luísa Valadares, uma diplomata do Ministério das Relações Exteriores, e ela veio passar para a gente porque ela é a responsável para sentar na mesa das negociações para tratar de transparência. E, gente, transparência é absolutamente essencial. Sem transparência, a gente não sabe como é que estão as emissões, quais são os setores que estão emitindo mais nos países desenvolvidos, como é que a gente vai fazer o track record disso, junta com o NDC, junta com as obrigações de redução e aí do futuro mercado de carbono global. Igual a gente está falando de FRS aqui, S1 e S2, transparência vale do mesmo jeito para as discussões da COP carbono, para a gente entender como é que os países desenvolvidos, principalmente, estão se comportando. Ela deu um show, porque ela pediu para a sociedade civil acompanhar os relatórios que vão ser entregues agora em dezembro de 24 por todos os países signatários do Acordo de Paris, que é o BTR, tá? Outra sigla. Mas é um relatório bianual de transparência. Por quê? E isso aqui, eu não sei em que profundidade vocês já estão ou estarão trabalhando com o tema de clima nos conselhos de vocês. Esses relatórios conseguem nos dizer por país os setores econômicos, qual é o comportamento, como é que está sendo a governança climática do país com esses setores econômicos, o volume de emissão e, portanto, qual seria a responsabilidade de cada um dos países e dos seus setores para, de fato, contribuir com a redução e, eventualmente, fazer o financiamento para os países em desenvolvimento para que a gente consiga fazer a nossa própria aqui transição para baixo carbono. Aqui está um mapa da mina. O que ela pediu para a sociedade civil fazer? Acompanhe a publicação. Ela vai nos ajudar a conseguir cobrar dos países desenvolvidos, mas eu sou só um cara das relações exteriores. Se vocês começarem a botar na mídia o país, o setor econômico, qual é a concentração de geolocalização, a gente vai conseguir pressionar e pode ser que a gente mude a história do financiamento, tá? Então, para mim, ela foi assim estratégica. E nada como, aí dá para pegar a inteligência artificial, nem sei se a gente precisa chegar à inteligência artificial, mas um pouco antes disso já, e fazer um cross-check de dados dos países com o que eles estão declarando, com o que está no relatório e com o que as suas empresas nos setores declaram também. Então, daria para fazer isso. Vamos ver se a gente vai ter alguma organização aí que consegue fazer isso daqui para frente. Adaptação e mitigação... Onde que vai ser publicado, Ana? Vai para o site da UNFCCC. São relatórios que ficam... Depois eu até posso passar o link. Eles são relatórios públicos, ficam disponíveis lá. PTR, tá? Tá, eu Legal. só vou fazer um comentário em cima do que a própria Carla falou e você. Quando a gente contextualiza todos os avanços de inteligência artificial, especificamente nesse recorte de LLM e generativa, nesse espectro, nessa linha do tempo, 2031, né, que você falou que ficou a transparência, transferência da... Gente, isso aí é mais do que século, né? Isso aí sei lá, que escala de tempo, porque do jeito que Sam Altman fala de quantas evoluções haverá, a linha de tempo se reduz, que assim, daqui a um ano são os agentes de inteligência artificial, né? Antes dela se tornar a geralista, que não é a generalista. Então, assim, é impossível alguém não estar contextualizando como utilizar da tecnologia para a gente conseguir imprimir uma celeridade naquilo que a própria humanidade não fez desde 2015, né? Os agentes privados e governamentais. E nós, né? Civis.
A gente pode levar você para dar uma aula para o Ministério das Relações Exteriores, depois que a gente tiver publicado, de fato, quem vai ser aí a presidência da COP30, porque eu acho que o nosso embaixador, André Corrêa do Lago, ia adorar ouvir isso, porque não me consta que está na agenda deles. Que mais, gente? O que vem por aí, então? Passei os pontos principais com vocês de COP29. O que a gente vai esperar? Então, mercado de carbono e transferência de créditos do mercado de carbono, do mecanismo aí de Acordo de Paris. Não tem mais nenhuma discussão em COPs até 2028. Eu preciso das regulações pelo órgão supervisor, tá? Registro é um dos pontos que o órgão supervisor vai tratar aqui, vai desenvolver as ferramentas para a gente evitar todas as discussões que a gente tem de mercado voluntário recaindo lá. Então, para assegurar adicionalidade, evitar as perdas de carbono, o vazamento de carbono, definir o baseline, falar aí dos riscos reversos e também assegurar pouco. Isso aqui é tudo parte da estruturação do mercado de carbono global. Nessa Road Belém to Baku, as NDCs, então, publicadas até dezembro deste ano, até fevereiro do ano que vem, as novas NDCs revisadas, Brasil e Reino Unido já soltaram. A gente precisa ver como é que a gente vai conseguir o financiamento. Lembrem-se que todos aqueles outros temas sobraram para a COP do ano que vem. E como disse o nosso embaixador Corrêa do Lago, ser host de uma COP difere muito de ser um país indo para a COP. Quando a gente vai, como o Brasil, para uma COP, a gente tem uma lista de temas prioritários. Quando a gente cedia uma COP, a gente tem responsabilidade por todos os temas sendo negociados. Então, por mais que a gente ouça, vai ter show do Alok, ou vai ter show do Coldplay, eu sei lá o que, lá em Belém, vejam só, a gente deveria estar com foco em suportar o Ministério das Relações Exteriores e todos os nossos embaixadores, e aí estou falando do setor privado mesmo, tá? Então, conselhos, que tal a gente começar a pensar nisso? Suportar o Brasil para a gente ter um pouco mais de encaminhamento e segurança em como é que essas negociações vão acontecer e qual é o objetivo pretendido, porque se a gente tiver um fiasco em relação às negociações, vai ficar ruim para a imagem do país e nem o show do Coldplay vai resolver, tá? Ou do Alok, já não sei mais de quem é o show agora. A gente está com um processo um pouco machucado, multilateral, por causa dessa imposição nos 47 segundos tempo de financiamento, mas isso já aconteceu outras vezes, tá, gente? Data de COP30, 10 a 21 de novembro. Não perguntem como isso vai acontecer em relação à infraestrutura em Belém. Ainda não tem bola de cristal e nem ninguém tem, a gente vai aguardar. COP31 vai ser Austrália ou Turquia. A gente vai ter a decisão em junho de 25. Se vocês olharem Bloomberg, o que eles trouxeram para a gente aí? Tem dois quadrinhos muito interessantes de vitórias e de perdas. Aqui, se a gente for olhar, eu só tenho o mercado de carbono de fato e a parte do financiamento. Os outros temas são os temas em relação a países específicos. Para a gente nem é tão relevante, mas só queria mostrar para vocês uma coisa. A Exxon tem aquele caso muito legal de governança corporativa lá atrás, depois agora já tivemos os backlashes todos de ESG. Mas vejam que o CEO da Exxon mandou um recado para o Trump para não sair do Acordo de Paris. Isso é real. Assim como aconteceu e saiu no Financial Times, pena que eu esqueci de colocar aqui, durante a COP tem uma reportagem do Financial Times falando que o Putin pediu para o Trump não sair do Acordo de Paris. Então, vejam, coisas inusitadas também acontecem. Nas perdas aí, a lista é muito maior, mas foi o que a gente passou, tá? É o que temos, vamos trabalhar com o que temos e bola para frente. Só que tudo isso é negociação. Quando a gente fala de acordo de eventos paralelos, então pensem nos pavilhões dos países, das organizações do terceiro civil. É uma efervescência. Enquanto as negociações acontecem a portas abertas, porque quem tem credencial de delegação Brasil pode entrar, em muitas das reuniões, não em todas, eu tenho todos os pavilhões, os estandes dos países e das organizações com eventos paralelos. Então, no meu recorte para vocês, aqui é onde vai um pouco mais aí do que eu vi, do que eu senti, do que eu discuti. Quais foram os temas prioritários em discussão? Primeira coisa, teve uma integração muito forte, e foi a primeira COP que eu vi isso, das discussões de clima com natureza. É a primeira vez que a gente começou a falar, olha, realmente é melhor olhar para a biodiversidade, ecossistema e serviços de ecossistemas, porque um não funciona sem o outro. Ou mais do que isso, clima é um pedacinho do que eu tenho dentro de natureza, que a gente está falando de capital natural de forma geral. Outro ponto, a gente teve muita discussão em relação a minerais críticos. Aqui, por óbvio, né, gente? Se eu não tiver os minerais críticos, eu não consigo fazer transição energética lá para cima para sair do combustível fóssil. E aí,
de fato, ir para os renováveis. Não é o nosso caso, mas é o caso da maioria dos países acima da linha do Equador, os desenvolvidos. Então, são assuntos essenciais, mas que não estavam na pauta. Outra coisa muito interessante que aconteceu foi a primeira vez que eu vi seguradoras na COP29. Pode ser que eu não tenha visto antes, ok? Então fiquem com isso aí. Mas a gente teve, por exemplo, a CNSEG por lá. E se eu não me engano, tem um compromisso assumido, saiu até na Reset aqui, recentemente. Então as seguradoras estão com os dois pés na discussão. Aí falam, por que será? Caiu a ficha. Não sei se a gente tem conselheiras de seguradoras aqui, mas é óbvio, né, gente? Precisamos trabalhar porque o risco está todo aqui. Quem segura o risco, na verdade, está aqui. Transparência foi um tema muitíssimo discutido, pelos motivos que eu já expliquei para vocês. E aí, Brasil, quando eu fui pegar minha garrafinha, a COP sempre tem uma garrafinha de água para todo mundo oficial. Eu fui pegar minha garrafinha no primeiro dia, o voluntário que estava lá escaneou, olhou para mim, Brasil, good luck next year. E eu só pensei, a gente vai precisar. Mas assim, onde a gente fosse, Brasil, Belém. E aí dava aquela taquicardia junto. Mas estamos no spotlight das discussões. Obviamente que mercado de carbono voluntário foi muito discutido também nos eventos paralelos, porque ele é muito relevante. A gente está sapateando na cabeça de mercado voluntário e perdendo as nossas oportunidades aqui, mas o resto do mundo não está, eles continuam. A gente tem um paper da Casa Branca de setembro desse ano, mostrando para o mercado norte-americano, não sei se o Trump vai mandar desfazer ele depois, ok, mas ele existe ainda, que o mercado de carbono voluntário é um investimento que já tem princípios de integridade, por aí vai. E, obviamente, o Brasil também foi destaque porque apresentou com antecipação a sua NDC renovada e, enquanto estávamos na COP, o Congresso também, aí a gente teve tanto Senado como Câmara aprovando o projeto de lei de mercado de carbono. A expectativa era que, até o último dia de COP, saísse a sanção presidencial e a lei fosse publicada. Já estamos no dia 6 de dezembro e nada até agora, tá? Em relação a essa iniciativa dos mercados de carbono voluntários, só para mostrar para vocês a relevância do que acontece no paralelo das negociações, a IOSCO, que é a instituição que congrega as CVMs do mundo, a nossa CVM é um dos membros aqui, se não me engano, está até no conselho da IOSCO, eles lançaram um paper final sobre mercados de carbono voluntário. Tem 21 boas práticas aqui como recomendação para as autoridades de regulação de mercado de capitais seguirem no mundo. Portanto, a gente não está falando de uma brincadeira, a gente não está falando de um mercado que a gente possa ignorar. A CVM está com os dois pés nesse assunto há bastante tempo, mas vocês vejam a relevância. Eles lançaram um paper, então, mercado de capitais, dentro da COP29, lançando o relatório final para falar, ó, aqui então, é o guia de boas práticas que a gente está recomendando para os países adotarem para que o mercado de capital consiga transitar no mercado de carbono voluntário, e aí a gente tem aporte de capital que a gente precisa. Um outro ponto, só que eu queria mostrar para vocês da relevância dessas discussões e como é que isso impacta o setor privado, para vocês pensarem aí nas cadeiras dos boards, dos comitês que vocês ocupam. Em setembro, se eu não me engano, ou não, foi primeiro semestre esse aqui, não sei se abril, maio, a gente teve o anúncio da Simbioses, que é uma coalizão de empresas muito pequenininhas e nada relevantes, como vocês estão vendo, do mundo de tech, em relação a fazer as suas compensações, os seus offsets de carbono. Então, compra de crédito de carbono de mercado voluntário, compra de crédito de restauro. Então, áreas degradadas em que eu vou fazer aí, o restauro da floresta com captura de carbono para isso. Eles colocaram, gente, nada mais, nada menos do que um compromisso de comprar 20 milhões de toneladas de carbono, aí, de crédito de carbono de remoção de solução baseada em natureza. De novo, isso não é brincadeira. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles são bonzinhos? Não, gente, porque aí, né, inteligência artificial generativa vai consumir não sei quantos milhões a mais de megawatts de energia que não tem de onde vir, então vai vir uma parte de combustível fóssil, porque a transição também a gente não estala os dedos e acontece, e com isso eu tenho o aumento da emissão de gases de efeito estufa de todas as big techs. Elas não vão conseguir cumprir os próprios planos, então para cumprir os planos, eles precisam fazer essa compensação. Já que não dá para reduzir internamente tudo, o insetting, eles fazem o offsetting. Tudo que a gente discute em COP, tudo que vai para a COP tem consequências no setor privado.
Se a gente conseguir levar isso para os boards, identificando quais são os assuntos materiais para aquele negócio, é o melhor aí dos mundos e eu consigo gerenciar tanto no viés de risco, mas muito mais ainda no viés de oportunidade, tá? Quem está no agro também tem bastante questionamento. A gente ainda não tem normas, metodologias internacionais que são globalmente aceitas para fazer captura de carbono no solo, então quando eu estou falando de lavouras mesmo, mas o Brasil não pode deixar essa oportunidade passar, então a gente tem iniciativas, nesse caso, a Embrapa com Bayer, e o programa da Bayer Pro Carbono já é relativamente antigo, nas nossas discussões é de 2020 para frente, tá, gente? Mais ou menos. Então, essas metodologias estão sendo testadas. Tudo que se discute em COP tem impacto no setor privado. Alguns podem sair na frente, porque isso é oportunidade, isso vai gerar receita adicional, além de todo o impacto positivo ambiental e social. E o Brasil deveria estar focando aí nos seus pontos fortes para fazer isso se transformar em novos negócios, porque a gente pode oferecer soluções baseadas em natureza para os países desenvolvidos ou, por exemplo, para setores econômicos específicos, como as Big Techs, tá? Tudo bem, COP29? Vou passar para 16 e aqui é mais curtinho. Quando a gente fala de COP16, biodiversidade, essa é uma COP que acontece a cada 2 anos. A do clima é anual. Difícil, mas é anual. Essa COP não estava no radar. A COP15 foi em Montreal, Canadá. Não estava no radar de 90% do setor privado brasileiro. Praticamente não existia nas discussões. Ela entrou no radar este ano. Tá? Então, se clima, a gente já tem um avanço nas discussões, aqui tá todo mundo muito mais em baby steps, tentando entender do que a gente está falando. Mas foi um mega começo. 23 mil participantes, delegados na nomenclatura oficial, isso é muito, mas foi recorde. Foi em Cali, na Colômbia, o que eu brinco também, e não tomem isso como um problema de imagem para o nosso país, mas foi a minha comparação. Eu cheguei em Cali, a primeira coisa que eu pensei no primeiro dia estava chovendo torrencialmente, as ruas todas esburacadas, então começa a chover e acumula e fica aquele meio rio de lama, buraco, e a gente passando no caminho, assim, um caos. O meu primeiro pensamento foi, isso aqui é um ótimo preview de Belém, tá? Tomara que a gente consiga fazer um milagre, mas para mim, que já fui para Belém demais da conta e para vários outros lugares dentro do Pará, foi um preview muito bom de Belém do que é que vai ser, que é muito diferente do que foi Baku e muito incomparável com Dubai, que lá tem dinheiro de petróleo, tá? A presidência da COP teve um papel muitíssimo importante. A presidente da COP lá foi a ministra do Meio Ambiente, a Suzana Mohammed, uma mulher absolutamente assim, espetacular. A gente ia ouvir as plenárias de abertura em que ela estava. Ela falava do coração, ela não tinha nada escrito, ela sabia o que ela estava falando. Então, assim, não dá nem para fazer qualquer tipo de comparativo com as aberturas de COP do Clima dos últimos 2 anos, tá? Eu ouvi uma expressão da ministra do Clima, da ministra do Meio Ambiente do Egito, que me parece muito fidedigna à nossa realidade. Quando a gente fala de clima hoje em dia, ele vem da política. Quando a gente fala de natureza, biodiversidade, ele vem do coração. Então, é mais ou menos aí que a gente está com os temas, tá? O tema principal de discussão aqui é o sequenciamento genético digital e, obviamente, a repartição de benefícios que deriva dele. Então, em resultado de negociação, o ponto principal, e qual é o objetivo, né, gente? Só dar um passo para trás. Qual é o objetivo de uma COP de biodiversidade? Estancar perda de biodiversidade por razões óbvias e, obviamente, preservar o que a gente puder em consonância com atividades econômicas e vida humana, tá? Não é um ou outro, é a gente fazer isso de forma conjunta. O principal resultado de negociação foi o tal do Fundo Cali. O que é o fundo? Vamos colocar dinheiro no fundo e a gente distribui esse dinheiro para os países que são os detentores da genética. E genética, gente, eu estou falando basicamente do quê? De natureza, ofertando para a gente novos produtos e serviços pelas plantas, pelo que a gente consegue identificar na natureza. Quais são as principais indústrias que sempre usaram e tiraram os seus produtos de natureza, dos ativos naturais de fato? A gente está falando de empresa cosmética, alimentícia e farmacêutica, tá? Na base. E, obviamente, aí alimentação também é animal. Isso aqui acontece desde sempre, mas nos países
mega diversos, a exemplo do Brasil e da Colômbia, nós somos primeiros aqui em mega biodiversidade e eles são os primeiros em mega biodiversidade por hectare. Tá? Esses países geralmente foram o celeiro do mundo para desenvolvimento de novos produtos, porque pegava a nossa plantinha aqui, levava lá e fazia o que tinha que fazer e a plantinha era nossa, mas a gente perdia tudo que acontecia depois que se desenvolvia um novo medicamento, um novo produto. Qual é a intenção do fundo? Que eu distribua a receita para quem é detentor da genética que está ali. Isso não é novidade para a gente no Brasil. A gente tem a Política Nacional de Biodiversidade, numa segunda ou terceira versão dela, de 2015, a última aqui, e a gente já tem um mecanismo de previsão de repartição de benefícios, justo e equitativo aqui. Vocês vão perguntar, Malu, funciona? Aí já são uns 500, ok? Funciona em partes, como todas as nossas normas ambientais do país, mas a gente já tem isso aqui. Se a gente for olhar o que foi noticiado em relação ao resultado de negociação do Fundo Cali, vejam, tem assim, e aí para quem é advogado piora, né? Porque está escrito assim, os países, as empresas que utilizam aí produtos genéticos, material genético, should contribute com 1% dos lucros ou 0,1% da receita. E aí o meu ponto é, should não é must. E should, meu querido, eu vou contribuir se eu quiser, com quanto eu quiser. Com quanto não, mas quando eu quiser, porque eu também não tenho um limitador de tempo. Qual o resumo da ópera para a COP16? Teve um avanço desse tamanhinho. Foi muito difícil, as negociações foram difíceis e vai ter uma continuidade a partir de fevereiro, porque acabou se atropelando o fim da COP16 e meio que não teve fim, tá? Então, todos os outros assuntos, eles ficaram pendentes. Mas também vou dizer para vocês que todos os outros assuntos que são esses daqui, depois vocês vão ficar com o PowerPoint, a gente não precisa passar, são assuntos que não têm ainda nenhum efeito prático para o setor privado, então, para os boards, por enquanto, não precisa estar na agenda. O único ponto principal, de novo, é da onde vem o dinheiro para a gente estancar a perda de biodiversidade, assegurar a preservação de capital natural, de recursos naturais. Essa decisão foi a decisão que não saiu e foi a decisão que vai ser retomada agora. A COP vai ser reaberta em fevereiro de 25, tá? Vamos ver como é que a gente vai conseguir discutir o pedido de 200 bilhões anuais até 2030 para os países megadiversos. De novo, a gente está na lista para receber dinheiro aqui. Se, quanto e como vamos receber, se essa negociação sair, aí a gente tem que aguardar 25, tá? Eventos paralelos de COP16, qual foi o meu recorte de avaliação de novo? Métricas e metas. Se clima a gente está muito avançado na discussão, aqui a gente não consegue nem ainda globalmente definir o que é o estado da natureza. Como é que eu entendo se eu tenho perda de biodiversidade? Quanto uma mineradora impacta na biodiversidade, nas operações dela? Qual é o estado da natureza? Como eu meço o estado da natureza? Eu, mineradora, posso ter aqui a minha métrica, porque eu já desenvolvi isso, porque eu entendi que eu tenho um impacto grande e eu dependo da natureza também. Mas veja, eu preciso de uma métrica global. Coincidência, de novo, com S1 e S2? Nenhuma, né, gente? A gente está falando de como mensurar para ter transparência e comparabilidade. Então, as discussões foram na construção desse estado da natureza. A gente tem várias instituições trabalhando nisso. A mais famosa aqui, a mais reconhecida, é a Nature Positive Initiative, que está com a consulta pública para estado de natureza. Então, é provável que ano que vem a gente já tenha uma diretriz, né? Não é um standard setter, porque a gente não está falando de um organismo de fato para isso, mas vai ser, pode ser que seja, por exemplo, uma prima do TCFD, da TNFD. Vamos ver como é que vai sair. Disclosure, ponto principal das discussões. Nenhuma coincidência, porque a gente já sabe que é possível que o IFRS solte o seu S3, e se soltar o S3, porque já é assunto que está na agenda de trabalho para os próximos 2 anos, biodiversidade, ecossistema e serviços de ecossistemas. Então, eu não estou tratando de temas de quem abraça a árvore, a gente está falando de temas que são materiais para diversos negócios que não constam ainda, mas que mais que isso vão ser obrigação para relatório financeiro também logo mais, tá? Pode ser que seja um S3 aqui, a gente sabe que S4 vai ser capital humano, mas esse deve demorar um pouco mais. Disclosure, então, super discutido. A TNFD é a prima mais nova da TCFD, que todo mundo conhece, que virou o S2, que era o framework para fazer a divulgação
de dados financeiros relativos a riscos climáticos, e aqui a gente está falando de riscos de natureza. Tudo que não é clima cai aqui dentro, tá? Todos os outros temas. Economia circular, super discutida, e para a gente aqui, Brasil, teve bastante ênfase na agricultura regenerativa nesse ponto. Até a economia regenerativa é um termo. Outro dia uma amiga me perguntou que ela ouviu, não, agora não é mais sustentabilidade, é economia regenerativa. Eu falei, olha só, isso é um tema que a gente, é um novo nome que a gente usa, mas a gente está falando da mesma coisa. É que aqui a gente vai dar uma ênfase nos processos de fato com equilíbrio entre degradação e fazer aí a manutenção dos sistemas e incrementar os sistemas para torná-los de fato o que eles eram há algum tempo atrás, antes da nossa intervenção. Então, o ponto positivo. E o outro tema, gente, e esse aqui posso dizer que já estava na minha agenda, mas foi muito legal ver como foi discutido por lá. É uma pena, eu esqueci de colocar. O primeiro painel que eu ia ver de créditos de biodiversidade, que é o irmão mais novo do crédito de carbono, eu não consegui entrar no pavilhão. O pavilhão estava entupido. E aí tinha gente, por exemplo, tinha um CSO de indústria automobilística sentado no painel. Então, nós não estamos falando de temas de terceiro setor de novo. Esse tema é um tema que eu acho que tem que entrar muito na agenda agora, tanto da CVM, e eu até cutuquei o Carlos Takahashi da Ambima, porque já que eles vão tratar de títulos de dívidas sustentáveis na agenda do ano que vem, a gente já pode pensar, então, em mais inovação financeira para a gente conseguir aqui deslanchar o tema de créditos de biodiversidade ou créditos de natureza. Takeaway das COPs para a gente fechar é presença do setor privado como nunca antes vista, apesar de Dubai já ter sido muito alto esse ano, assim, foi de novo um show de expectativas materializadas, seguradora eu nunca tinha visto. Bancos em peso nas duas COPs. Nas duas, COP de biodiversidade. O próprio Kaká falou que foi a primeira vez que a Ambima foi para uma COP de biodiversidade, que ninguém nem sabia o que era COP de biodiversidade, foi a primeira vez. Clima, a gente tem maturidade avançada, então a gente está fazendo já gestão e accountability agora. Clima e natureza não dá mais para são temas indissociáveis, a gente tem que tratar de forma conjunta. Natureza, a gente ainda está nos baby steps de discussão. E assim, o ponto principal é: o setor privado brasileiro tem que entender que tudo que se discute em COP ou vai cascatear para o ordenamento regulatório jurídico brasileiro, e a gente vai ter demanda mandatória para ser cumprida, ou ela vai ter impacto econômico. Não vai ser mandatório, mas vai ser uma norma de mercado ou imposição de investidor. Então, é super relevante acompanhar os temas que forem materiais, por óbvio, né? A gente tem que fazer as seleções do que é possível. Posso só fazer um comentário muito rápido, Ana Lu? Desculpa, te dar uma chance de beber água. A grande questão dos créditos de biodiversidade é que crédito de carbono é relativamente simples, né, porque você tem uma equivalência no potencial de aquecimento dentre os gases que permitiu você criar um carbono equivalente e tornar isso possível de ser criado, né, esse mecanismo dos créditos. Agora, quando a gente está falando de biodiversidade, está muito complexa essa discussão, porque ninguém sabe se uma cobra vale um crédito e uma onça vale 2, né? Então, não tem esse intercâmbio, né, entre as coisas não são intercambiáveis que nem a crédito de carbono. Então é um ponto de interrogação gigantesco e que não tem um avanço, assim, tão significativo nessa discussão, e nem se isso vai ser possível, né. Então só para fazer esse parênteses aqui na sua apresentação. Obrigada, Carla. Não, por favor, gente, senão fica um monólogo. Kika? Então, pegando carona no que Carlinha falou agora, e nesse slide, eu queria trazer 3 comentários para eu não esquecer. Eu acredito, sem ser naive, que a temática financing foi o motor principal para os bancos estarem lá. Mas, como todas aqui somos muito esperançosas, eu acho que está começando a haver uma mudança de perspectiva, né? Vamos falar um POV diferente aí, que é não só agentes do mercado financeiro de capitais, mas qualquer agente
entender que a perspectiva é o seu escopo, que é a indissociabilidade do seu escopo, da sustentabilidade dentro do seu escopo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, por exemplo, banco entender assim, gente, se eu quero ser um go-to banker, eu vou ter que ajudar, né, em toda a cadeia, eu vou ter que ir para o escopo 2, 3. Eu tenho um papel de responsabilidade de promover financiamentos para aquela atuação daqueles agentes que estão ali no S2, eu estou falando do S2 e S3, no escopo 2 e 3, né? E Sustainable Finance, e Blended Finance. Então, assim, o framework que eu gosto, e é um que eu vi semana passada, que a Gartner usa, e a gente usa muito na Irani, onde eu estou no conselho, que ele pega esse escopo e coloca o escopo no centro do círculo de ESG, né, do aspecto social, ambiental e governança. Então, pode ser finance, né? Pode ser o que é lindo, que é o technology, porque a gente estava numa discussão de governança da inteligência artificial. Então, eles mostraram um dado, pus até aqui para eu ler para vocês. Em 2027, 25% dos CIOs, galera de tech aí sintoniza, will have their compensation linked to sustainable technology impact. Então, não dá para você pensar no desenvolvimento de AI by design se você não olhar com o pessoal de RH o que haverá de impacto de desemprego, da inclusão, empregabilidade de quem você vai demitir. Ou como você vai considerar a questão de clima, natureza e biodiversidade naquele AI by design. Até porque a pegada de carbono, né, você precisa ver o que vai acontecer se você fizer um LLM privativo, o que você vai estar impactando, né? E muitas estão fazendo, né? Porque as públicas, principalmente, não necessariamente querem entrar no aberto e ver, sem saber o que é a governança de OpenAI e outras, né? Mas, enfim, eu acho que existe essa mudança de prisma e de perspectiva com a inserção inexorável de sustentabilidade e governança para essas temáticas. Eu nem preciso dizer que eu amei, né? Tá. Bom dia, Ana Lu, maravilhosa, super clara. Não, assim, até enquanto vocês estavam falando, eu acho que 2 pontos aqui que me vieram, que eu acho que tem feito refletir bastante. Um é com relação a financiamento mesmo, né? Que eu acho que todos os países, como você falou, tem milhões de oportunidades. A Kika até mencionou a questão do blended, e agora, finalmente, a coisa está andando, né? Então, assim, aqui no Brasil, aquele o Ecoinvest, que com o Tesouro Nacional, que acabaram de liberar o primeiro leilão, mais de 40 bi, gente, que tá, e a perspectiva é de 80, e agora vai vir setoriais, então, assim, agora a coisa começa, né, então acho que nós, como conselheiras, enfim, acho que tem muita oportunidade nesse sentido de vários instrumentos agora de concessão, enfim, de mesclar, né, nesses financiamentos, que eu acho que essa a parte alavanca muito. E com relação à natureza, né, uma coisa que eu fico pensando muito, embora tenha a complexidade da biodiversidade, né, ainda como você falou, que vai vir, mas enfim, o S3 está aí e tudo mais, eu acho que tem uma reflexão a ser feita junto com o clima, porque muito, por exemplo, de reflorestamento que é feito no mundo, ele não está gerando impacto nenhum, né? Então, acho que essa conexão. Então, tem um dado aqui que eu até peguei do Social Carbon Foundation do Reino Unido, que ele fala que 30%, por exemplo, de plantios que estão sendo feitos hoje são feitos com espécies exóticas. Então, vários desses plantios, por exemplo, alguns estão causando até danos ao meio ambiente, à biodiversidade, ao invés de fato. Então, assim, todos os programas de biodiversidade, eles realmente capturam carbono, mas não necessariamente programas de carbono estão, de fato, gerando vida, né? Que é o que a gente. Então, acho que essa sofisticação também de reflexões, de metodologias, acho que tudo isso é super, super válido, que a gente conecte um mundo com o outro, né? Como você falou, porque a COP, eu acho que esse vai ser um dos maiores legados da COP do Brasil, que é justamente a gente não falar mais só de clima, né? Acho que é conectar realmente profundamente com a natureza e nunca mais olhar só para clima, né? Acho que é um pouco esse comentário só.
Obrigada, tá? Obrigada, Kika. Fazendo essa conexão até pelo setor financeiro, que é o slide aqui, tipo, gente, assim, ó, sem dinheiro não tem brincadeira nenhuma. Então não adianta discutir qualquer outro tema de COP de clima ou COP de biodiversidade se não tem fundo para executar. Aqui é o ponto de partida. Mas fazendo essa conexão dos temas, para mim, esse ano também foi um ano muito diferente. Porque a gente tem uma rede de esverdeamento dos bancos centrais, que se chama NGFS. Parece brincadeira, mas não é terceiro setor, é uma rede de bancos centrais, tem mais de 100 bancos centrais do mundo. E essa rede é uma rede pioneira que foi formada em 2017 e que hoje ela solta recomendações e estudos para os bancos centrais no mundo avaliarem. Ela, obviamente, foi lançada com clima. E este ano ela botou os 2 pés em natureza. E ela faz isso porque se entendeu, né, lá atrás, por óbvio, que esses temas são ameaças à estabilidade financeira global. A gente não está falando de tema de quem abraça a árvore, portanto, é algo que faz diferença no bottom line. Esse ano, em julho, ela soltou um framework para avaliação de riscos de natureza para os bancos centrais. Então, foi a primeira vez que eu vi isso. É um documento sensacional, porque ele é um documento que, na largada, ele fala, ó, não dá mais para ficar avaliando só clima. E, by the way, clima é um pedaço de natureza. Então, na hora de fazer a avaliação dos riscos dos bancos centrais, aí, vocês estão fazendo a avaliação de risco de clima, pode aumentar isso, porque a gente precisa avaliar todos os demais riscos ambientais e aí nesse nome de natureza. Acho que é o grande pontapé. E lição das 2 COPs, gente, o que já era óbvio, mas esse ano foi, assim, sacramentado, se eu não tiver dinheiro, eu não faço nada. Então, os bancos estão lá por um motivo, as seguradoras estão lá por um motivo, a gente expandiu as discussões no Brasil com os movimentos, a Tá falou do EcoInvest, a gente teve o lançamento da Plataforma Brasileira de Investimento para a Mudança Climática também, em que os projetos estão sendo aportados por lá para ficarem mais visíveis para investidores. São excelentes ações, é uma baita uma oportunidade. Quanto mais o setor privado caminhar junto com o governo brasileiro para que isso se materialize, todo mundo vai sair aqui com lucros, tá? O ponto para vocês pensarem nos conselhos como oportunidade, tem um viés de risco, mas acho melhor a gente trabalhar com oportunidade aqui, assim, ó. O Brasil apresentou as suas novas NDCs, o resto do mundo apresenta até fevereiro do ano que vem. E o Brasil e os outros signatários da COP de Biodiversidade, eles têm que apresentar a atualização da sua Estratégia Nacional e Plano de Ação em Biodiversidade, que é essa sigla aqui em inglês. Então, tanto as NDCs como as NBSAPs, elas precisam internamente nos países serem transformadas em produtos passíveis de investimento. Tem que ser atrativo para investidor. Se a gente quer atingir esta meta e esta meta de clima, essa meta de biodiversidade, pode traduzir em produto financeiro. E aí o ponto é, produto financeiro que já existe, pode esquecer, porque a gente não vai enquadrar na caixinha das finanças tradicionais. Eu preciso de inovação. E aí vem a história do de-risking com capital concessional, com blended finance, como a gente for com os multilaterais. Mas eu preciso fazer isso. Eu confesso para vocês que eu assisti uma palestra de SAF, de Sustainable Aviation Fuels, na Semana do Clima de Nova York, e tinha um banco sentado e o banco começou, não, mas porque para fazer esse financiamento a gente precisa de X, PTO, ele pôs a lista inteira do financiamento tradicional. E aí eu só pensava assim comigo, amigo, assim não vai rolar. SAF não entra nessa caixinha, no quadradinho. Só que a gente bem sabe que mudança é difícil, inovação, mas ainda quando a gente trata de um tema que ninguém sabe o que é e não sabe como gerenciar, é mais fácil falar, não, encaixa no tradicional, significa não faz, e a gente não segue. Então vai precisar de uma dose de coragem também aí de todo mundo envolvido, tá? Acabamos, tudo bem? Posso ir para carbono? Então tomem uma água, porque agora a gente vai entrar no tema Encantado de Brasil. Eu já confesso para vocês que as minhas energias estão no dedinho do pé com relação a esse tema, que eu não me conformo que não saiu a bendita da sanção presidencial de verdade. Junto com isso, provavelmente, eu acho que vai sair tudo junto, está empatado a história da presidência da COP30, tá? Os países têm que anunciar sua presidência durante a COP anterior. O Brasil deveria ter anunciado a presidência da COP30 durante a COP29. É 6 de dezembro, não temos anúncio de presidência. Qual é o impacto disso? Enquanto não se anuncia a presidência, a gente não sabe como vai ser o design da COP. Como é que a gente vai levar a COP?
Qual é a intenção do país? Como é que a gente vai fazer as definições em relação a conteúdos estratégicos, as negociações, papel do Brasil? Tudo isso depende do presidente da COP, que nós não sabemos ainda quem será. Existe uma alta expectativa, e aí confesso que a minha também, e que a gente não faça nenhuma arte e, de fato, coloque o nosso ministro André Correia do Lago para fazer isso, o nosso ministro, nosso embaixador André Correia do Lago, porque ele é uma pessoa absolutamente sensacional, ele acompanha COPs há décadas, ele sabe fazer o corpo de negociação brasileiros, assim, é as nas negociações, eles articulam, eles dão um banho em vários outros países desenvolvidos, isso é muito legal de a gente assistir. Agora estamos todos travados. Eu espero que as coisas saiam junto e que a gente também não passe vergonha em relação à indicação de High Level Champion. Mas veremos. Carbono. O que a gente tem no PL que está para sanção? Eu tenho uma estrutura de governança. Primeira coisa para vocês saberem nos conselhos. Não sabemos aonde a estrutura do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões vai ser alocada no governo federal. E isso faz 100% de diferença. Se eu alocar o SBCE embaixo do Ministério do Meio Ambiente, eu vou ter um encaminhamento. Se eu alocar o SBCE embaixo do Ministério da Fazenda, eu vou ter outro encaminhamento. Pode ser que o melhor dos mundos fosse embaixo de 2 ministérios? Pode ser. Acho difícil disso acontecer. Tem uma tendência de ir para a Fazenda. Opinião pessoal, Ana Lu, com os meus vieses de interpretação e o que eu carrego de histórico acho melhor estar no Ministério da Fazenda, porque a gente blinda, de alguma forma, vieses ideológicos. Depois, se alguém quiser discutir sobre isso, fora da tela eu converso, tá? Não sabemos aonde vai, primeiro ponto. Segundo ponto, a governança que está instalada para esse sistema é uma governança 100% na mão do governo federal. Os estados vão entrar, assim, com uma pecinha aqui no Comitê Técnico Consultivo, se e quando ele for acionado. Tá? E lembrem, os projetos de carbono, as obrigações vão ser internalizadas e vão ser cascateadas por normas estaduais ambientais. Então, os estados comandam a execução da coisa, mas eles não estão aqui. Tá? Quais são os principais órgãos? Deliberativo é o Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas, interministerial, o próprio nome já diz, ministérios, e o órgão gestor, órgão executor, tá? Esse aqui provavelmente vai ser, gente, em forma de agência reguladora, tá? Constituição. Embaixo do órgão gestor, eu vou ter aqui o nosso registro central, que é onde eu vou ter a contabilidade nacional para o nosso carbono de compliance, as nossas allowances e permissões para o mercado de carbono regulado, e aonde eu também vou conseguir fazer a interconectividade entre o mercado voluntário e o mercado regulado. Então, isso aqui é um pedacinho, é uma caixinha, provavelmente aqui, que eu espero do fundo do meu coração que eu tenha blockchain dentro do registro central, tá? Assim como várias outras tecnologias. E a gente tem também, em alguma medida, uma interferência, pus uma linha pontilhada aqui, do Comitê Nacional de Rede, que deveria ser, Comissão Nacional de Rede, perdão, que deveria estar atribuída para outras ações públicas, para falar de projetos de programas, na verdade, de conservação, e não deveria estar envolvido, né, nessa governança de mercado de carbono. Mas está aqui, porque a gente teve pedidos aí para isso e ela ficou. Quais são as partes nesse PL de mercado de carbono, gente? PL de mercado regulado, a parte é o operador. Quem é que estará sujeito a reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Fontes fixas industriais. É isso, é aqui, ó. Tá só nesse pedacinho mercado regulado. Quais vão ser as indústrias? Só vamos saber mais para frente. O que a gente espera? Num primeiro momento, eu chutaria aqui, acho que com alta chance de acertar, que vão ser as mesmas indústrias que já estão sujeitas ao CBAM, que é o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono da União Europeia. O que são as intensivas em carbono? Ferro, aço, alumínio, fertilizante, tá? Muito provavelmente a gente começa por aqui, mas eu vou ter um escalonamento. Só que é só este pedacinho de mercado regulado. Se eu contar para vocês que nesta futura lei, 2/3 dos artigos, mais ou menos, são para mercado voluntário, vocês acreditam? Aí vocês estão falando, Lu, mas é voluntário. Isso é uma lei.
Pois é, gente, mas o que eu posso dizer para vocês é assim: globalmente, a gente não aprendeu a brincar com as regras de mercado para ficar só no voluntário, então a gente vai tomar alguns frameworks regulatórios na cabeça. Por quê? Porque tem gente ruim em todos os setores, tem gente vendendo mais crédito do que deveria, crédito de projeto fantasma, crédito de área que não é sua, então temos fraudes em todas as perspectivas, e aí a fraude nos leva a uma medida necessária de regulação. Por isso que a IOSCO publicou aquele relatório. 2/3 mais ou menos dos artigos são para mercado voluntário, e aí mercado voluntário eu tenho 3 partes dispostas. O gerador do crédito de carbono, que aqui é mercado voluntário, que é quem tem o vínculo com a terra, com a área em que o projeto vai ser instalado, o desenvolvedor geralmente que é quem tem o dinheiro para fazer isso sair do papel, e o certificador é quem eu vou escolher no mercado para ser o certificador do meu projeto e depois fazer as validações e as emissões dos créditos de carbono. Mercado voluntário, entra quem quer, faz quem quer, bota dinheiro quem quer e compra quem quer, ok? Só que como fazer isso daqui para frente vai ter aí, quando a lei for publicada, algum caminho definido. Não dá para mais fazer isso exclusivamente com o que o mercado deixa a gente fazer livremente, tá? Quais são os ativos ambientais que a gente tem? Nessa versão aprovada, que vai ser sancionada, a gente espera, eu tenho 3 tipos de ativos ambientais. O crédito de carbono em si, que eu estou falando de um ativo que está fora do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, certo? Mercado de carbono voluntário. Mas aí eu tenho também a CBE, que é a Cota Brasileira de Emissão, que é a nossa permissão que vai ser aí emitida sob autorização dentro do mercado regulado, por isso aqui as fontes fixas que a gente está falando. E eu tenho um terceiro ativo, que nada mais é do que o crédito de carbono, que vai ser aprovado, ter a sua metodologia, a certificação que eu escolhi, a metodologia que eu escolhi, validada, passa pelo registro central que eu mostrei para vocês e vira certificado de redução verificada de emissão, que é o CRVE. Então, isso aqui não é um novo ativo, mas é uma nova qualificação para o crédito de carbono que foi aprovado para circular dentro do mercado regulado, tá? Quando estes 3 ativos passam de alguma forma pelo mercado financeiro, eles vão ganhar a qualificação, a natureza jurídica de valor imobiliário. Se e quando eles transitarem pelo mercado financeiro. Quando eles não transitarem pelo mercado financeiro, esquece que a gente está falando de ativo fungível, não tem qualificação, não tem natureza jurídica. Isto faz diferença por causa de tributação e normas contábeis, tá? Foi um pedido do próprio setor financeiro para que isso funcionasse. Essa questão de natureza jurídica já deu uma baita de uma discussão, não vou entrar nisso. Hoje os 3 ativos, quando passarem pelo mercado financeiro, ganham a qualificação de valor imobiliário. Isso também significa que, obviamente, a CVM está na roda e sobrou para eles conseguirem fazer um ajuste. Por quê? Se a gente tiver gente aqui que trabalha com o mercado financeiro, vai estar pensando e falando, Ana Lu, como que eu encaixo esses 3 ativos na definição de valor imobiliário? Não, você não encaixa, porque eles não conseguem entrar nessa definição do mercado de capitais as usual aqui para valor imobiliário. Então, o que vai demandar da CVM? Ajuste regulatório. Eles já sabem que vai ter que soltar alguma coisa para falar. Então, por equivalência, de algum jeito, esses 3 aqui, quando circularem no mercado financeiro, vão ser valor imobiliário. Tudo bem, gente. De novo, a adaptação regulatória é necessária porque eu estou falando de um cenário diferente, tá? Vai nos isentar de eventuais judicializações, discussão. Não, mas a gente espera que funcione desse jeito, tá? Os fluxos de comercialização, eu só coloquei aqui para vocês entenderem por que toda essa discussão. Eu posso ter os créditos de carbono, as cotas brasileiras de emissão ou os certificados de redução verificada de emissão vendidos diretamente para quem compra para fazer a aposentadoria. Eu compro para compensar. Então, eu preciso disso porque eu estou no regulado e não consegui cumprir a redução de emissão, ou porque eu estou no voluntário e eu tenho um plano de net zero que eu publiquei aqui e eu tenho que fazer minha compensação com offset. Essa é a primeira, é o mercado primário que a gente tem. Mas eu posso gerar um mercado secundário eventualmente quando eu tiver envolvimento do setor financeiro. A gente tem os bancos funcionando, por exemplo, exclusivamente como traders aí, né? Ou a gente tem os traders em geral, ou a gente tem banco comprando os créditos de carbono, então encarteirando, levando para o seu balanço e depois comercializando até numa tentativa de gerar mais liquidez para o mercado.
Isso deu uma estacionada nos últimos meses, por causa de toda a discussão de integridade do mercado voluntário, mas esse funcionamento já existiu, tá? Isso aqui, então, é o grande fluxo que a gente tem. E as discussões aqui no meio, valor imobiliário, que impacta contabilidade e tributário, tá? Para o mercado regulado, não tem quase discussão. Todo o bafafá que vocês ouviram para o PL foi em relação aos artigos de mercado voluntário, tá? Para o regulado, tá mais ou menos tranquilo. Por quê? Porque a gente fez uma cópia do sistema europeu. O ETS, o Emissions Trading Systems da Europa, existe há mais de 2 décadas. A gente importou o que funcionava. E tudo bem aqui, tá? Eu não tenho nenhum comentário em relação a isso. Eu tenho 2 layers com obrigações. Então, fontes fixas, ok? Se eu emito 10 mil toneladas de carbono ano, obviamente que eu vou ter que ter aqui a quantidade de cotas brasileiras de emissões ou de CRVs necessárias para atingimento das minhas, com relação às minhas emissões do período, para eu emitir a minha redução de emissões, para eu conseguir cumprir a minha redução de emissões, e aí eu vou ter obrigações periódicas e anuais de reporte, plano de monitoramento e o relatório de monitoramento, tá? Se eu emitir acima de 25 mil toneladas de carbono, além deste relatório anual, eu também vou ter que mostrar aí a minha conciliação periódica de obrigação, porque o meu volume é muito maior. Mas as obrigações são conhecidas, se são gerenciáveis ou execuíveis, a gente vai discutir depois, tá? Mas isso aqui é o sistema que existe. Então, eu, indústria, vou receber uma obrigação do governo de reduzir as minhas emissões. Se eu conseguir reduzir, tá tudo certo. Se eu não conseguir reduzir, eu vou ter que comprar a CBS ou a CRVS no montante que ficou faltando para eu conseguir fazer essa redução. Eu faço a compensação, tal do offset, ao invés de fazer meu insetting. Tá? Sem muitas discussões aqui. Aonde é que está a chave? E aqui eu vou deixar o meu recado para vocês, por favor, para os boards que vocês ocupam, para os comitês principalmente. A chave, a regra do jogo está aqui. Plano Nacional de Alocação. É um plano que está sendo minutado neste momento pelo Ministério do Meio Ambiente, com base em estudos acadêmicos muito bem feitos pela UFRJ, se a minha memória não falha. Tá ótimo, gente. Aonde está o setor privado sentado e discutindo com o governo que aquela base acadêmica que está sendo usada para definir linha de base das emissões setoriais e o que vai gerar o plano dizendo quanto eu tenho que reduzir e em quanto tempo, funciona se eu não tiver o setor privado junto. Ah, não, a Ana Lu vai ter consulta pública. Gente, na boa, abriu a consulta pública do Plano Clima. É uma norma muito mais programática, mas o nosso Green Deal é o Plano Clima para clima aqui. Quantas empresas estão acompanhando? Quantas empresas apresentaram comentários? Eu ajudei pelo IBGC, mas os nossos comentários eram poucos porque a gente tem um viés de governança corporativa. Quantos o resto estavam em cima disso? Vejam, as políticas públicas estão em definição. Isso cascateia, isso é obrigação, isso tem impacto econômico. Eu tenho que sentar com o governo para fazer. Aqui está a chave do negócio. Aqui eu vou regular preço de carbono, gente. Tudo vai estar aqui. A lei diz que as obrigações vão ser graduais e vão ser previsíveis. É o mínimo que a gente espera. Mas para isso sair e funcionar, se é interesse nosso que isso funcione, porque as indústrias precisam saber quanto custa carbono no Brasil, eu preciso ter precificação interna de carbono com o mercado regulado, eu tenho que fazer isso agora. Não dá para deixar ser feito exclusivamente pelo poder público com base em documentos acadêmicos. É ótimo, é a base que a gente precisa, mas daí para a realidade eu preciso do empenho do setor privado, tá? Então, principalmente quem está em conselho de indústria intensiva em carbono, saia na largada. Nas demais, a mesma coisa, porque todo mundo já podia ter se organizado e definido setorialmente qual é a sua linha de base. Então, meu setor emite tanto, é minha linha de base. Em cima da linha de base, a gente consegue reduzir este percentual neste período de tempo. É isso que a gente precisa fazer como setor privado, tá? Um dos grandes problemas e questionamentos que a gente tem se a gente olhar o ETS europeu, gente, eles não têm capital natural lá, né? Então, eles não têm mercado de carbono voluntário de base florestal. A gente tem. E se a gente tem que ser inteligente o suficiente para conectar o mercado voluntário com o mercado regulado. Isso é uma inovação se comparado ao sistema europeu. Inovação questionada, inclusive. Mas, enfim, eles podem questionar o que eles quiserem, porque o detentor de capital natural somos nós. Agora, a gente tem que fazer isso funcionar direito.
E para isso funcionar direito, para eu ter os créditos de carbono virando CRVS, eu preciso obrigatoriamente que o meu sistema de registro que eu falei para vocês, e aí por isso tecnologia pode fazer bastante diferença, não seja impactado por vieses ideológicos. Eu tenho que trabalhar de forma correta para assegurar que créditos de carbono íntegros de qualidade possam ser registrados e possam virar CRVS, obviamente que num percentual controlado, porque se eu inundar o mercado de compliance regulado com CRVE, eu mato o sistema, porque a demanda e o preço para a CBE vai lá para o dedinho do pé. Então, obviamente que tem seus mecanismos de equilíbrio aqui, tá? Tem muita discussão em relação aos projetos de conservação, esse acho que foi o ponto mais crítico durante todos esses anos de projeto de lei. Os projetos de conservação de carbono voluntário são aqueles projetos de floresta em pé. A floresta está em pé, a gente vai assegurar que ela permaneça em pé. Não vai ter incêndio, não vai ter derrubada, que ela existe, que eu não vou vender créditos duplicados e por aí vai. Existe hoje uma grande discussão se esses projetos geram a tal da adicionalidade. Mas de fato ele está nos ajudando, ele faz aí a manutenção do carbono que está no estoque florestal, isso vale, isso não vale. Gente, estamos no Brasil. Não temos dinheiro para conservar florestas em pé. Elas concorrem com garimpo ilegal, elas concorrem com tráfico de drogas, elas concorrem com madeireiros ilegais. Então, sejamos inteligentes. A gente precisa de dinheiro para conservação, sim. O poder público não tem dinheiro para fazer isso. A gente precisa valorizar esses projetos, sem ficar dando tiro no pé. Eu preciso fazer isso, eu preciso mostrar que isso tem valor para o país, que é bom para todo mundo e que eu tenho um impacto social positivo se eu fizer isso, além, obviamente, do ambiental. Mas eu tenho que competir com quem paga muito mais pela floresta sendo derrubada. Então, eu preciso de capital externo. Eu não posso ter viés ideológico, e aqui um dos pontos de onde vamos alocar o CBE, tá? Eu tenho que ter uma visão econômica que vai gerar impacto social e ambiental positivo. É ganha-ganha para todo mundo. Mas pode ser que a gente tenha alguns entraves em relação ao envolvimento do CONARED para validar ou não essas metodologias de conservação para o crédito de carbono poder ser registrado e virar CRVE. Ponto para acompanharmos, tá? Tem uma grande discussão, vocês devem ter ouvido, de Pará em relação ao mercado jurisdicional. Só porque o Pará saiu na frente. O que é mercado jurisdicional, gente? Mercado jurisdicional, se eu puder fazer uma boa tradução e simples aqui para vocês, é uma norma de organização territorial. É um planejamento territorial. Eu vou fazer um comparativo. Quando qualquer uma das empresas que a gente está em conselho quer abrir uma nova unidade, ela vai precisar de uma série de licenças. E muito provavelmente ela vai ter que bater na porta do órgão ambiental e falar, eu quero uma licença ambiental. E ok, ela passa a existir nos registros do Estado, ela está lá, ela vai ter normas a cumprir, papapá. Quando eu vou fazer um projeto de carbono voluntário, eu bato na porta de quem? De ninguém. Eu faço o projeto. Eu negocio com o dono da área, e eu escolho a certificadora, eu implemento o projeto e eu começo a vender crédito. Do ponto de vista de mercado, exclusivamente de atividade privada, tá ok. Mas se a gente for justa, de novo, é razoável na interpretação, assim, começa a pipocar uma série de projetos que a gente não sabe se são bons, se são ruins, se vão ajudar, se não vão ajudar. Não tem nenhum controle. Quando a gente tem uma estipulação de mercado jurisdicional, principalmente pelos governos subnacionais, pelos estados, eu organizo. Então, agora, eu, Estado, vou implementar programas que nos ajudem aqui a conservação ao restauro e que vão nos ajudar na meta de redução de emissões do Estado. Eu faço isso de forma geral, olhando todas as minhas áreas públicas, mas, gente, eu posso incluir também as áreas privadas. E aí veio a grande discussão. Meu Deus, mas aí o governo vai ter domínio de tudo, a gente não vai poder ter projeto privado embaixo. Não, o mercado jurisdicional é um programa do Estado, e poderia ser um programa federal, inclusive, mas aqui a gente está falando de estados, que vai fazer o ordenamento territorial, que vai focar em todas as áreas públicas, e todos os privados que falarem, não, eu tenho projeto aqui, vão ser retirados da conta do total. Então, dá para conviver sem... Aliás, para mim é um caminho de convivência, é um caminho ordenado, em que eu consigo localizar, entender e fazer uma contabilidade estadual real. Eu consigo trabalhar com buffer. Por que isso só? Eu vou explicar um segundo aqui do projeto. Quando a gente faz esses projetos picadinhos, voluntário em qualquer lugar, que eu negociei com o dono da terra,
Qual o baseline, qual é a linha de base? Ah, se eu não estivesse implementando o projeto, ia ter tanto de emissão de carbono. Porque essa região é uma região sujeita a desmatamento, é uma região que está no hot top. Você olha e fala, e de onde saíram esses números? E se tiver um desmatamento? E se tiver uma queimada, o que acontece? Como funciona o buffer? Tem, gente, porque cada um fez a sua própria conta. Não existe isso. Eu preciso de uma conta para a área, com base, linha de base definida, conta para a área que eu vou ter onde puxar os dados públicos e em cima deles eu trabalho em projeto privado, tá? De novo, isso é o melhor dos mundos. Vai levar um tempo de ajuste, é isso que se quer, mas ainda tem bastante discussão. O Pará já implementou e pronto. Eles saíram na frente e, do ponto de vista de governança pública, eu acho que eles fizeram muito bem, tá? Os projetos privados continuam existindo e podem existir ainda. E devem existir ainda. Um ponto só para vocês pensarem também em relação ao Brasil e nosso posicionamento global, porque isso impacta captação de capital estrangeiro. Toda vez que a gente fala de exportação de crédito de carbono, aqui estou generalizando o nome, tá? Mas exportação, por exemplo, de cota brasileira de emissão do regulado e de CRVE para outros países, para eles contabilizarem na sua própria NDC lá, então, com ajuste correspondente aos tais dos ritmos, o PL me diz que eu só posso fazer isso com o CRVE, o crédito de carbono registrado, para mercado regulado, ou o CBE. Crédito de carbono não vai poder ser vendido para gerar ajuste correspondente. Se o país ou se a empresa que estiver comprando para bater sua meta de compliance onde ela está, ou se o país está fazendo isso para sua própria NDC, que vai, na verdade, não tem consequência no outro também. Crédito de carbono não vai entrar nisso. Para mim, é algo para pensar, porque o que vai acontecer com a demanda do crédito que não for passível de registro para virar CRVE? A demanda vai para onde? Qual vai ser a liquidez desse mercado? Mas, enfim, vamos aguardar, porque aqui é muita discussão, tá? Mas, Ana, tem uma dúvida sobre isso, posso te perguntar? Não tem uma substituição dos CDMs nesse ponto? Porque, assim, eu li muito sobre o mercado regulado chinês, o processo de implementação, e eles têm um percentual lá que eu acho que é 5%, 10% que eles podem. Pode. Então, mas o nosso percentual de 5, 10% vai estar aqui, cara. Não vai estar no crédito de carbono, entendeu? O crédito em si não vai gerar ajuste correspondente. Isso foi a trava. E se a gente exportar esses créditos, a gente tem um conflito com a nossa NDC também, né? Não, na verdade não, porque obviamente que eu preciso de uma contabilidade nacional que funcione e que me exclua isso dela, tá? Vamos partir deste pressuposto. Mas eu continuo podendo vender crédito de carbono para quem tem projeto de net zero 2030, 2050, para bater da sua meta voluntária. Entendeu? Carbono vai servir para eu vender para quem tem meta voluntária, dentro do Brasil, fora do Brasil. Para quem quer fazer ajuste correspondente, falar, não, então eu estou reduzindo porque eu tenho obrigação, isso vai resvalar na NDC do meu país, a gente vai ajudar a cumprir a NDC, só CRVE ou a própria CBE. A gente nem sabe se vai ter sobrando de fato para ser vendida, né? Foi uma trava que foi colocada no sistema e esse foi um dos pontos de enorme discussão, mas foi o que sobrou. E aí o último, gente, que eu trouxe aqui só é a história do agro. O agro não está dentro, e eu vou dar de novo minha opinião pessoal, Ana Lu. Isso foi uma mega perda de oportunidade, porque o agro podia ter deixado ficar lá e depois negociar. Olha só, na minha opinião, a gente precisa ir um passo de cada vez. E nesse um passo de cada vez, eu não tenho mercado regulado com agronegócio em nenhum lugar do mundo. Se eu não me engano, a Nova Zelândia ia incluir agro esse ano e não conseguiu, porque eu não tenho as tais das metodologias referenciadas globalmente de monitoramento, relato e verificação. Transparência, S1 e S2, a gente faz aqui uma comparação. Eu preciso entender a origem do crédito, como ele foi constituído, obviamente, quais foram aí o monitoramento feito durante o projeto, como é que eu relatei isso e se eu tive uma verificação para validar todos esses dados que eu estou reportando. Não temos ainda essa MRV global para agronegócio, que é captura de carbono no solo, basicamente, tá? Estou simplificando, mas aqui é a metodologia principal. Precisava estar no PL?
Na minha opinião pessoal, não. Trata o PL com quem a gente já tem MRV mais do que referendada globalmente, puxa a base de ETS europeu e joga para o setor industrial. Ana Lu, não adianta você fazer isso, porque no Brasil o setor industrial é responsável por 4 ou 5%, dependendo das fontes, da emissão total do país. Então, ter esse sistema ou não ter sistema vai representar isso aqui para a gente cumprir a NDC. Concordo plenamente, gente. Só que assim eu não tenho MRV definida. O agro, a gente sabe que é quase 30%, 28, 30% do nosso PIB. A gente sabe que tem um agro que está super avançado e que tem outro agro que está ainda achando que parte ambiental é de quem abraça a árvore. Então vamos um passo de cada vez. Deixa sair a lei, que nem saiu até agora. Funciona para fonte fixa. A gente bota o mercado de carbono voluntário para funcionar e, em paralelo, não significa que eu não acho que tem que fazer nada, muito pelo contrário, em paralelo, puxa a Embrapa com a Bayer e quaisquer outras empresas que tiverem na mesma pegada, referencia, bota o MRV do agro no mundo, fala que ele é bom, mostra o que ele faz, mostra o nosso diferencial aqui, mostra o diferencial por lavoura que a gente já tem por causa dos métodos tradicionais que a gente usa aqui, de plantio direto que ninguém usa no resto do mundo, enfim, mostra tudo que a gente faz diferente. Em cima disso, a gente cria oportunidade. A CVM deu um passo fenomenal quando editou a última resolução, que agora eu não lembro, 213, não lembro mais, gente, mas foi a do Fiagro, que é de setembro, se eu não estou enganada, quando ela deixou encarteirar créditos de carbono do agronegócio. E aí, assim, nossa, créditos de carbono do agronegócio, desse aqui, que faz captura de solo, com MRV ainda em discussão? Sim, gente, porque a gente tem que fazer isso, eu tenho que viabilizar. Falar, é bom, encartera, o fundo vende, eu consigo jogar dinheiro, eu expando, eu faço escalabilidade e é tudo que eu preciso. Eu vou trabalhar com integridade nisso, eu tenho um órgão regulador de mercado de capitais olhando o que está acontecendo, eu responsabilizo o gestor do fundo, eu tenho onde jogar responsabilidade se eu precisar. Mas a gente precisa desses mecanismos de finanças sustentáveis inovadores e que a gente precisa tomar um pouquinho de risco para fazer, porque nossa condição de país é diferente do resto, tá? Sem falar que a gente tem aí uma lei de pagamento por serviços ambientais que também não tem regulamentação e não sai do papel. Dava para puxar isso aqui com a COP de biodiversidade e botar muita coisa para funcionar, tá? Foi isso que eu trouxe. Falei que a gente não ia até 10h30 mesmo, mas já falei demais. Dúvidas, comentários? Espero que a gente tenha sido, que eu tenha trazido aí os dados importantes para vocês levarem para os conselhos, por favor, e a gente botar os assuntos para frente. Sensacional, Ana, assim, parabéns, eu acho que você é nossa super referência aqui nesse assunto. Eu acho que são contribuições extremamente relevantes, assim, você consegue ter essa capacidade de sintetizar e trazer para nós, então eu super, eh, adoro o trabalho que você faz. Obrigada, Carla. Eu acho que tem muitas lacunas ainda, né, também estou acompanhando um pouco mais agora, esse tema, tem algumas lacunas e alguns problemas, mas eu acho que assim, para a gente fazer uma síntese, né, essa grande questão de a gente poder usar créditos de carbono a partir de florestas, seja ele de conservação, reflorestamento, etcétera, eu acho que é o ponto-chave dessa discussão de se isso vai poder entrar nesse mercado regulado e como que a gente vai aproveitar essa oportunidade. E aí, uma das dúvidas que eu tenho é, o a gente vai nesse cenário em que a gente consiga fazer isso, a gente sai debaixo de uma verra do mercado voluntário para fazer, a certificação e a gente vai para onde? Quem faz essa certificação? Quem é essa nova certificadora? Carla, minha visão aqui é que a gente não vai sair das certificadoras internacionais, tá? Entendi. Não, porque assim, quem faz a certificação na Europa, você sabe? Como que é feito isso? Para o mercado voluntário? Não, regulado. Ah, não, não. Aí eles têm os próprios órgãos dentro da governança do ETS. Uhum. E eles não têm a conexão com nada de voluntário. Muito mais florestal. É. E a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer a conexão com o Acordo de Paris. Aí Sim. está a grande jogada.
Entendeu? Se a gente conseguir linkar se o nosso registro central for interoperável com o registro da ONU, do Acordo de Paris, aí tá tudo beleza. Um dos grandes temas é justamente essa interoperabilidade entre todos os mercados, né, inclusive voluntários. Isso aí, gente. Tudo bem? Alguma outra pergunta? Funcionou? Então tá bom. Monique, acho que a gente pode encerrar. Ficamos aqui com a lição de casa da gente pensar nisso na primeira reunião de conselho do ano que vem, por favor.